Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui, eu estou aqui com muito prazer para mais uma etapa do nosso PAPMEN. O assunto sobre o qual eu vou falar dessa vez é recorrências e a maneira como esse assunto tem sido explorado nas provas da OBMEP. Então, esse tema é um tema que está presente na Base Nacional Curricular. Na verdade, ele aparece algumas vezes na descrição do ensino fundamental. Então, ele aparece nessa habilidade, pede para classificar sequências em recursivas e não recursivas, isso no 7º ano. E depois, no 8º ano, ele pede para identificar a regularidade de uma sequência numérica não recursiva e identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva. Eu acho até que o NEHAB já falou sobre isso, mas essa maneira como essas habilidades são redigidas na BNCC não é muito adequada, porque ela dá a impressão de que existe um muro separando sequências recursivas de sequências não recursivas. Quando, na verdade, um dos problemas mais interessantes é o da gente transitar entre as duas descrições de uma mesma sequência. Então, uma sequência ela pode ser descrita de maneira recursiva ou não, mas sequências, de modo geral, não são inerentemente recursivas e não recursivas. É estranho que, apesar dessas habilidades que a gente viu aparecerem para o ensino fundamental, elas desaparecem no ensino médio. No ensino médio não há nenhuma referência a sequências recursivas, e sequências recursivas ou recorrentes é a mesma coisa, embora esse problema que eu mencionei agora há pouco, ou seja, de dada uma descrição recursiva, você obter uma outra que não seja recursiva, é a base de dois problemas centrais do ensino médio, que é o estudo das progressões aritméticas e geométricas. Porque como é que essas sequências são definidas para os alunos? Então, uma progressão aritmética é uma sequência em que a diferença entre termos consecutivos é uma constante. Isso significa que são sequências que satisfazem a essa descrição recursiva. Cada termo a índice n mais 1 é igual ao termo anterior mais r. Tá? É uma pena que a BNCC não faça uma conexão entre algo que ela prega no ensino fundamental com um conteúdo que vai ser ensinado lá na fase seguinte, no ensino médio. Então, como eu disse, para esse tipo de sequência definida por essa recorrência, a gente consegue, isso é uma das primeiras coisas que a gente faz, obter uma descrição da mesma sequência que não é na forma recursiva. Então, a partir dessa definição, a gente consegue observar que para passar do primeiro termo para o termo de ordem n, tudo que eu tenho que fazer é somar tantas parcelas iguais a r quanto os saltos que eu tenho a dar, e isso leva a expressão não recursiva para a mesma sequência. Então, essa descrição que está aqui é uma descrição recursiva, porque diz como cada termo é obtido em termos do termo anterior. Essa outra descrição, para a mesma sequência, é uma descrição
não recursiva. Então, isso aqui mostra bem que esse muro que a BNCC sugere que haja entre sequências recursivas e não recursivas é uma bobagem. Tá? É simplesmente dois tipos de descrição para a mesma sequência. Mesma coisa acontece com progressões geométricas. Então, o que é uma progressão geométrica? É uma progressão, é uma sequência em que cada termo é obtido do anterior, multiplicando por um número fixo, que é a chamada razão da progressão. Então, o que a gente tem é a n mais 1 igual a n vezes q para todo n, e daí a gente obtém uma descrição não discursiva, que é a n igual a A1 vezes q elevado a n menos 1. Okay? Então, nesse caso aqui, é bem simples a gente transitar, tá, entre essas duas descrições. Mas os problemas que são interessantes são exatamente aqueles em que não é tão simples fazer isso. Então, vamos começar com, talvez, a sequência definida de maneira recursiva mais famosa. Tá? Provavelmente todos vocês já ouviram falar da sequência de Fibonacci. Tá? Então, a origem aí dessa sequência foi um modelo para esse problema que está na tela de vocês. Tá? Então, nesse modelo a gente supõe que um fazendeiro tem um casal de coelhos recém-nascidos, tá? Um de cada sexo, tá? E aí ele assume que, após completar 2 meses, tá, esse casal dá origem a um novo casal de coelhos a cada mês. Tá? E que o mesmo processo ocorre com cada um dos casais que nasce aí no processo. E a pergunta a gente quer saber qual o número total de casais de coelhos após transcorridos N meses. Obviamente, essa é uma situação bem artificial, né? Então, mas a gente não tem que se embrenhar aí nos detalhes da vida reprodutiva dos coelhos para aproveitar, tá, o problema matemático que vem daí. Tá? Então, supondo que esse modelo, que certamente é irreal, valha, tá, a gente pode definir uma sequência, tá, em que a n vai ser o número de casais após n meses se passarem. Tá? Então, eu vou começar essa sequência pelo termo a índice 0, que representa o número inicial de casais. Então, no início do processo, tá, eu tenho um casal. Tá? Ao final do primeiro mês, eu continuo com um casal, porque esse casal aqui não é maduro ainda o suficiente para produzir novos casais. Ao final do segundo mês, porém, o meu casal inicial, de acordo com o modelo, gera um novo casal. Tá? Então, o número de casais que eu vou ter nesse momento é 1 mais 1, tá? Que é igual a 2. Então, esse 1 que está aqui vem do casal que eu tinha lá no início e que produziu um novo casal nesse momento. Tá? Ao final do terceiro mês, o que acontece? Então, nesse nosso modelo, não morre coelho. Tá? Então, todos os coelhos que já existiram no mês 2 vão estar presentes. Mas os filhos gerados pelos casais que já estão maduros para gerar filhotes aqui. E quais são eles? São aqueles que já existiam há 2 meses atrás. Tá? Então, nesse momento, apenas esse casal que já estava presente 2 meses atrás vai gerar um novo casal. Portanto, A3 é igual a 2 mais 1
que é igual a 3. Tá? E, de maneira geral, essa lei vai nos permitir calcular o número de casais no mês N mais 2, quando eu conheço o que aconteceu nos meses anteriores. Porque quais são os casais que vão estar presentes aqui? Primeiro, são os que já estavam presentes no mês anterior, que é a N mais 1. Tá? Mais aqueles que nascem dos coelhos que já estão maduros aqui nessa época. Mas os casais que já estão maduros no mês N mais 2 são aqueles que já estavam vivos 2 meses antes, que é no mês AN. Portanto, a recursão que a gente tem, tá, é dada por AN mais 2, tá, igual à soma dos dois termos imediatamente anteriores da minha sequência. Tá? Em resumo, tá, para eu gerar todos os termos aqui da sequência de Fibonacci, tudo que eu preciso saber é que os dois termos iniciais são iguais a 1, tá? E que, a partir do terceiro termo, eu posso utilizar essa maneira para calcular esse termo. Quer dizer, a N mais 2 vai ser igual a N mais 1 mais a N para todo N maior ou igual a 2. Tá? Então, a partir do mês 2, eu posso utilizar essa recorrência para calcular todos os demais termos. Ok? Então, esse tipo de atividade, tá? Formular uma sequência, tá, de maneira recursiva, tá, produzir os valores dessa sequência, é uma atividade bem interessante, bem lúdica para fazer em sala de aula, especialmente apoiada com uma planilha. Tá? Então, eu vou passar ali para o computador para a gente ver como é que essa sequência, tá, é gerada aí com auxílio de uma planilha. Então, observando essa nossa planilha que está aqui, deixa eu minimizar essas outras coisas para não ficarem no caminho. Então, o que eu fiz? Eu preparei uma coluna com os inteiros a partir de 0. Eu escrevi os valores dos dois primeiros termos, iguais a 1. Tá? E a partir dessa célula, eu vou usar uma fórmula na planilha, tá, para calcular os demais valores. Então, a fórmula que eu estou escrevendo aqui está me dizendo que essa célula é igual à soma das duas células anteriores. Tá? Aí, se eu arrasto esse valor, então se copio e colo esse valor, eu produzo aí quantos termos eu desejar da sequência de Fibonacci. Então, observem que os dois primeiros termos são estabelecidos no início do processo. Todos os demais são obtidos a partir desses dois primeiros termos. Tá? Agora, eu incluí aqui, tá, uma outra coluna que corresponde a uma descrição não recursiva dessa sequência. Da mesma maneira como eu fiz ali com progressões aritméticas e geométricas, é possível a gente encontrar, tá, uma expressão para
esse termo geral. Só que essa expressão é uma expressão bastante complicada. Então, a fórmula que representa o que está acontecendo é essa que está aqui na barra. Tá? Então, é cheia de raiz de 5 para cá, raiz de 5 para lá, aqui nessa descrição. E você vai dizer, a princípio, não pode ser. Como é que uma fórmula cheia de raiz de 5 aqui vai produzir uma sequência cujos valores são números naturais? E de onde vêm essas constantes irracionais que aparecem aqui? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês que isso realmente funciona. Tá? Então, arrastando essa fórmula aqui para baixo, observem que os valores que essa fórmula esquisita produz são exatamente os termos da sequência de Fibonacci, tá? Que eu obtive através da recorrência. Tá? Então, uma pergunta supernatural é: de onde é que vêm esses números? Tá? De onde é que vem essa expressão? Como é que a gente chega, tá, a essa expressão esquisita? Tá? Nós vamos ver isso aí, tá, no final da aula, mas o nosso tema hoje é menos obter esse tipo de expressão, tá, e ver o que a gente pode fazer de interessante, tá, com sequências recorrentes, tá, ainda que a gente não saiba calcular essas expressões. Tá? Então, isso tem sido explorado na OBMAP, tá? E é exatamente isso que a gente vai ver a seguir. Tá? Então, no nosso próximo exemplo é de uma questão, que é uma questão do nível 2 da OBMAP, de 2019, tá? Que define uma situação combinatória, tá? Para a qual a gente deve apresentar uma solução. Tá? Então, vamos entender como é que é essa situação. Então, o problema fala de uma chamada ocupação quase cheia de uma fileira de cadeiras de um auditório como esse em que a gente está fazendo, tá, a gravação dessa aula. Tá? Uma ocupação é quase cheia quando ela satisfaz a seguinte condição. Cada pessoa que está sentada no auditório não tem ninguém a seu lado. Tá? Então, as pessoas estão sentadas, tá, de maneira espaçadas. Pense no que acontecia durante a pandemia, por exemplo, que a gente queria se sentar da maneira mais espaçada possível. Mas qualquer nova pessoa, tá, que chegue nesse auditório não tem mais um lugar para sentar, satisfazendo a essa condição. Tá? Então, aqui o enunciado mostra quais são as ocupações quase cheias, tá, de uma fila com 5 cadeiras. Tá? Então, observem que nessa primeira situação, ninguém está sentado um ao lado do outro, tá? Mas a próxima pessoa que chegar, obrigatoriamente tem que sentar junto a alguém. Tá? Isso acontece em cada uma dessas ocupações, tá? E é fácil a gente ver que essas são as únicas ocupações desse tipo. Tá? Então, como é comum nos problemas da OBMAP, o item A, tá, do problema de um problema da OBMAP, tipicamente, tá, é um item bem acessível para facilitar o entendimento do que vem depois. Tá? Então, no item A aqui, eu tenho uma fila de 6 cadeiras, o enunciado diz que são 5 as ocupações quase cheias, já diz quanto elas são. Tá? E aí, pede para os alunos identificarem quais são essas ocupações. Então, vamos ver como é que isso se dá. Tá? Então, vamos fazer aqui no quadro, de maneira esquemática, quais são as possibilidades de ocupação, tá, de uma fila com
6 cadeiras quase cheias. Então, a primeira coisa que a gente observa, tá, é que, obrigatoriamente, tá, uma dessas 2 cadeiras tem que ser ocupadas. Tá? Porque se essas 2 cadeiras estiverem vazias, todo mundo estiver sentado daqui para frente, será sempre possível sentar na cadeira aqui da ponta sem estar, tá, do lado de ninguém. Então, certamente, eu preciso ter ou essa cadeira ocupada, tá, ou eu preciso ter essa cadeira ocupada. Tá? Não pode ser de maneira diferente. Tá? Então, se a primeira cadeira estiver ocupada, quais são as possibilidades para a segunda cadeira? Então, a segunda cadeira a ser ocupada pode ser essa, mas pode ser também essa aqui. Então, essas 2 ocupações aqui são inícios corretos de ocupações quase cheias. Por que essa aqui também satisfaz a condição? Porque ninguém pode se sentar aqui sem estar do lado de uma dessas 2 pessoas. Tá? Se ela começar desse modo, tá, obviamente ela ainda não é uma quase cheia, porque tem espaço para sentar aqui. Então, a última pessoa que vai se sentar nessa ocupação pode se sentar em um desses 2 lugares, tá, e a ocupação será quase cheia. Tá? Então, começando aqui, eu tenho, na verdade, essa possibilidade e tenho ainda essa possibilidade para terminar a ocupação quase cheia. Então, essas são as ocupações quase cheias, tá, em que começam com a primeira e a terceira cadeiras ocupadas. Se por acaso, depois da primeira cadeira, a primeira que está ocupada é essa, aí não tem jeito. Tá? A pessoa tem que se sentar aqui. Tá? Agora vamos ver o que acontece, tá, quando a primeira cadeira ocupada é a segunda. Tá? Essa aqui ficou vazia. Tá? Então, a próxima cadeira a ser ocupada pode ser essa. Tá? E nesse caso não tem jeito, a última tem que ser ocupada para ela ser quase cheia, ou a outra possibilidade é que a segunda cadeira ocupada, tá, seja essa que está aqui, e agora não tem mais espaço para ninguém. Tá? Então a gente observa que, como o enunciado diz, são 5 as ocupações quase cheias. Tá? Em algumas dessas ocupações, quase todas, tem 3 pessoas sentadas, mas tem uma que tem apenas 2 pessoas sentadas. Ok? Então, a resposta a ser dada aqui no item A, tá, é marcar sobre o diagrama, tá, essas ocupações. Ok? Então, isso é só para aquecer, tá? Para entender como é que as coisas estão funcionando. Tá? Aí vamos para o item B, aí vai engrossando. No item B, pede para a gente calcular quantas são as ocupações quase cheias em uma fila de 8 cadeiras. Então, agora a gente tem 8 cadeiras. Tá? A gente quer formar uma ocupação quase cheia em que essa cadeira aqui já foi ocupada. Tá? E esse item está aqui, tá, não para o aluno repetir o processo que ele fez no item A de descrever todas essas ocupações. Mas sim, quer dizer, ele pode fazer isso. Mas se ele fizer isso, ele não vai conseguir responder o item C. O que esse item está aqui para que o aluno perceba o seguinte. Tá? Então, se essa cadeira já foi ocupada, tá? E a ocupação deve ser quase cheia, ninguém vai poder sentar aqui. Tá?
Então, as únicas cadeiras que vão poder ser ocupadas são essas 6 aqui da direita. E ocupadas como? Essas cadeiras têm que ser ocupadas de forma também quase cheia. Tá? Por que isso? Porque se essa ocupação for quase cheia, tá? Dessas 5 cadeiras, tá? Certamente a ocupação total também será quase cheia, tá? Porque uma dessas 2 terá que ser ocupada, então ninguém vai poder sentar aqui junto dessa pessoa, e no restante satisfaz a condição de ser quase cheia. Tá? Reciprocamente, se a ocupação global, tá, é quase cheia, uma dessas 2 cadeiras vão ter que ser ocupadas e ninguém aqui vai poder se sentar junto aos demais. Tá? Então, na verdade, o número de ocupações quase cheias, de 8 cadeiras, tá, em que uma das pessoas sentou nesse lugar, então a resposta aqui então, número de ocupações quase cheias de 8 cadeiras com a segunda ocupada é igual ao número de ocupações quase cheias de 5 cadeiras. Mas o número de ocupações quase cheias de 5 cadeiras é informada pelo enunciado. Tá? O enunciado já mostrou para mim quantas são, tá, essas ocupações quase cheias de uma fileira de 5 cadeiras. Tá? São 4. Vai dizer, mas eu podia ter chegado a essa resposta simplesmente listando isso. Pode, tá? Mas se você fizer isso, provavelmente você não vai ser capaz de responder ao item C. Tá? Na verdade, esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui, tá, embora não seja pedido no problema, me permite calcular qual é o número de quase cheios de 8 cadeiras. Pelo seguinte, conforme a gente discutiu agora há pouco, tá, certamente uma dessas 2 cadeiras tem que ser ocupada para a ocupação ser quase cheia. Caso contrário, uma pessoa a mais podia se sentar aqui na ponta. Então, se essa cadeira aqui for ocupada, as pessoas só podem se sentar nessas 5 cadeiras, tá? E essa ocupação tem que ser quase cheia, e a gente acabou de ver que há 4, tá, dessas ocupações. Agora, se houver uma pessoa sentada na primeira cadeira, tá, aí as cadeiras vão poder ser ocupadas a partir da terceira. Tá? E da mesma maneira como antes, as 6 cadeiras, tá, que aparecem ainda por ocupar, têm que ser ocupadas também de maneira quase cheia. Mas isso a gente viu no item A, que há 5 ocupações possíveis dessa fileira de 6 cadeiras. Tá? Então, o número de quase cheias de 8 cadeiras, tá, é igual a 4 mais 5, que é igual a 9. Tá?
Não foi pedido, tá? Mas essa maneira como, para a gente calcular, tá, o número de ocupações de 8 cadeiras, tá, eu me baseei em 2 casos anteriores. Tá? Quais são os casos anteriores? O caso que tem 5 cadeiras e o caso que tem 6 cadeiras. Essa ideia pode ser generalizada. Tá? Então, de modo geral, se A índice N é o número de ocupações quase cheias de N cadeiras, como é que eu faço para calcular A índice N? Então, mesmo raciocínio. Se eu tenho que sentar em N cadeiras, é certo que ou eu vou ocupar a primeira ou vou ocupar a segunda cadeira. Se eu ocupar a primeira cadeira, sobram N mais 2 cadeiras, porque essa aqui eu certamente tenho que pular, que devem ser ocupadas de maneira quase cheias. Se eu me sentar na segunda cadeira, então ninguém senta aqui, e sobram N menos 3 cadeiras que têm que ser ocupadas de modo quase cheios. Tá? Então, A índice N vai ser igual a AN mais 2, mais AN menos 3, tá? E isso aqui vai valer para N a partir de 4, né? Porque essa minha sequência, eu tenho que ter cadeira aqui para esse problema fazer sentido. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que AN mais 3 é igual a N mais 1 mais AN para N maior, tá? Ou igual a 1. Tá? E o que eu preciso fazer para poder construir uma sequência dada por essa definição de recorrência? Observe que quando eu faço n igual a 1, o primeiro termo que eu vou ser capaz de calcular é o termo A índice 4. Tá? Então, eu preciso saber quanto é que é A1, eu preciso saber quanto é que é A2, eu preciso saber quanto é que é A3, tá? Para poder fazer isso. Mas isso é fácil de fazer, tá? Porque se eu tiver uma única cadeira, tá? Só tem um jeito de ser uma ocupação quase cheia, eu me sentar nessa cadeira. Se eu tiver 2 cadeiras, tá? Eu tenho 2 ocupações quase cheias, porque eu posso me sentar nessa, ou posso me sentar nessa aqui. Então, A2 é igual a 2. Se eu tiver 3 cadeiras, então as ocupações quase cheias são ou as pessoas ficam sentadas nos extremos, sem ninguém no meio, ou fica uma pessoa sentada no meio, sem ninguém nas pontas. Tá? Então, A3 também é igual a 2. Tá? Então, eu vou mostrar já como é que faz isso na planilha, mas vamos voltar aqui para o problema, tá? Para entender como é que o aluno deveria responder ao item C. Tá? Então, o que é dado aqui? Tá? Então, usando a nossa notação, tá? Esses valores, tá, que são dados aqui são os valores, alguns termos da sequência A índice N. Tá? E o que está sendo pedido aqui, o que está sendo pedido aqui é o termo correspondente a N igual a 19. Tá?
Então, de acordo com o que a gente acabou de observar nessa recorrência, como é que eu faço para calcular o A índice 19? Então, na verdade, apesar da gente estar aqui usando o formalismo da notação de sequências, tá? O aluno, para responder a questão, não precisava fazer isso. Tá? Ele pode repetir o nosso raciocínio aqui. Tá? Então, se eu tenho 19 cadeiras, então, se essa ocupação é quase cheia, ou ela é desse tipo, e aí sobram 17 que devem ter uma ocupação quase cheia, ou ela é desse tipo, aí essas cadeiras aqui são proibidas, e aí sobram 16, tá, que devem ser ocupadas de maneira quase cheia. Então, para produzir, tá, o número de quase cheias com 19, eu preciso pegar na minha tabela o resultado correspondente a 3 números atrás, que é o 16, então a resposta é 86, mais, que corresponde a esse número de ocupações, mais o que eu consigo fazer com 17, que na tabela é 114. Tá? Então, quando eu somo esses dois números, tá, o resultado é 200. Tá? Então, para a pessoa poder responder a pergunta, ele tinha que perceber que para preencher essa célula da tabela, as duas células que são importantes não é imediatamente anterior. A imediatamente anterior não é usada. Tá? São as duas que ficam 3 passos atrás e a 2 passos atrás. Então, esse é um raciocínio de recorrência. Tá? Mas não tem na prova, tá, nenhuma referência a sequências, a índice N, mas o raciocínio, tá, é um raciocínio puramente de recorrência. Ok? Então, só para completar, vamos ver aqui como é que essa tabela e conferir que realmente, se eu gerar os termos aí da minha sequência, tá, de acordo que com essas equações de recorrência que a gente obteve, que a gente, de fato, vai gerar esses números que são dados aí no problema. Tá? Ou seja, que o problema não mentiu, tá? Que esse número de ocupações é o correto. Tá? Então, vamos ver essa tabela aqui. Então, como é que é essa nossa recorrência? Então, conforme a gente viu, nesse caso, você precisa dos 3 primeiros termos. Tá? Então, você tem que calcular A1, A2 e A3, que é o número de ocupações quase cheias que a gente fez ali atrás. Então, novamente, com uma cadeira, só tem um jeito, sentar nela. Com 2 cadeiras, só uma cadeira pode ser ocupada, ou à direita ou da esquerda, 2 possibilidades. Se tiver 3, também são só 2 possibilidades. Porque ou a cadeira central está ocupada, ninguém nas pontas, ou então as 2 pontas estão ocupadas e ninguém na central. Tá? A partir daqui, a gente tem a recorrência, tá, que me diz que essa célula ela é calculada com base nessas 2. Tá? Pula a imediatamente anterior, tá? E usa essas 2 células. Então, novamente, se eu pegar essa fórmula e arrastar, tá, a gente gera os valores. Tá? E se vocês observarem, olha, o A19 realmente é igual a 200, tá? Porque os valores do A16 e do A17, que foram o que a gente usou para calcular,
são realmente 86 e 114. Tá? Então, alguns de vocês podem ficar pensando, puxa, mas quando você mostrou aí a sequência de Fibonacci, você mostrou uma coluna em que aparecia a expressão do termo geral. Você não vai mostrar para a gente aqui qual é a expressão do termo geral? Resposta? Não. Tá? Então não existe uma expressão do termo geral. Não, existe sim. Só que ela é complicada demais para ser útil. Tá? E eu vou explicar já por que isso acontece. Mas, mais uma vez, na questão da OBMEP, a gente não precisava nenhum conhecimento formal para resolver, precisava raciocínio. Vamos então ao nosso próximo exemplo da prova da OBMEP. Dessa vez é uma prova do nível 3 de 2021. Tá? Então, as questões da OBMEP a gente adora definir, tá, esses termos. E é interessante que, de vez em quando, a gente tem relatos dos alunos que não soube fazer a questão porque meu professor não ensinou o que é um número zero ímpar. Obviamente, o que é uma ocupação quase cheia. Obviamente, a intenção é trabalhar com uma definição que seja dada na questão para facilitar a linguagem. Tá? Então, aqui, você vê que até o corretor ortográfico aqui do PowerPoint está reclamando aqui desses termos, né? Zero ímpares, que coisa é essa? É isso que a gente está definindo. Tá? Então, o número natural é chamado de zero ímpar quando possui uma quantidade ímpar de algarismos zero. Então, 32.021 é zero ímpar porque tem um zero. 8.000 também é zero ímpar porque tem 3 zeros. Tá? 17 não é zero ímpar porque tem zeros, e essa é uma dúvida existencial que às vezes os alunos têm. Mas zero é par? Claro, zero é par. Tá? Zero é um múltiplo de 2, é 2 vezes zero. Tá? Então, 17, ou seja, números que não têm zero, são zero ímpares. 2040 então, desculpe, 17 não é zero ímpar, porque tem 0 zeros, portanto, número par de zeros. 2040 também não é zero ímpar, porque ele tem 2 zeros, ou seja, um número par de zeros. Tá? Então, novamente, como quase todas as questões da OBMEP, a gente tem itens que são progressivamente mais complicados. Tá? Então, a primeira pergunta é bem simples. A pergunta é quantos são os números zero ímpares de 2 algarismos. Tá? Então, dizer que o número é zero ímpar de 2 algarismos tem exatamente um zero. Né? Não pode ter 2 zeros. Tá? O número 00 não é um número de 2 algarismos. Tá? Então, a única possibilidade é a gente ter um número diferente de zero, seguido de zero. Tá? Portanto, a quantidade de zero ímpares com 2 algarismos é igual a 9. Tá? Então, número de zero ímpares de 2 algarismos é igual a 9. Tá? Já adiantando que a gente vai trabalhar com recorrência, esse vai ser o nosso A índice 2. Tá? Vocês vão ver onde é que a recorrência vai aparecer daqui a pouco. Tá? Agora, zero ímpares de 3 algarismos
também tem um zero, tá? Porque ele podia ter ou 1 ou 3, mas 3 não dá, porque você não pode ter, tá, os 3 algarismos iguais a zero. Essa é a pergunta do item B. Tá? Quantos são os números zerímpares de 3 algarismos? Então, esses também têm um zero. E agora a gente começa a ter que responder a um pequeno problema de contagem. Tá? Porque onde é que esse zero pode aparecer? Ele pode aparecer, tá, ou na casa das unidades, ou esse zero pode aparecer na casa das dezenas. Tá? As outras duas posições têm que ser preenchidas com algarismos que são diferentes de zero. Quer dizer, eu devo ter um diferente de zero aqui, um diferente de zero aqui, e aqui embaixo um diferente de zero, diferente de zero. Então, qual é a quantidade, tá, desses zerímpares? Então, a quantidade desses zerímpares, pelo princípio da contagem, é 2 vezes. Então, eu tenho 2 escolhas para onde o zero vai aparecer. E uma vez colocado o zero, os outros 2 algarismos têm que ser diferentes de zero. Então, eu tenho 9 vezes 9 possibilidades, 2 vezes 81, que é igual a 162. Tá? Então, até aqui, tá, não tem absolutamente nada, tá, a ver com recorrência. Tá? Um convite para o uso de recorrência aparece no item C. Tá? Então, o enunciado afirma, tá, que há 2.196 zerímpares de 4 algarismos. Tá? E, a partir daí, pede para calcular quantos são os zerímpares de 5 algarismos. Na verdade, eu posso responder ao item C diretamente. Tá? Então, antes, vamos ver que a informação que está no item C está correta. Então, o problema não pede isso. Tá? Mas, como é que são os zerímpares de 4 algarismos? Agora, muda um pouco a situação, que como eu tenho 4 algarismos, eu tenho 2 possibilidades para o número de zeros. Ou eles têm um zero, ou eles têm 3 zeros. Tá? Então, se eles tiverem um zero, esse zero pode aparecer ou aqui, ou aqui, ou aqui, na casa da unidade, tá? Dezena ou centena, exatamente como aqui antes. Tá? Então, o número de possibilidades aqui é 3 vezes para a escolha de onde o zero vai ficar, e agora as outras posições têm que ser preenchidas com um algarismo diferente de zero. Tá? Então, o resultado vai ser 3 vezes 9 ao cubo. Tá? Isso se ele tiver um zero só. Se ele tiver 3 zeros, esses 3 zeros têm que ficar nas 3 últimas casas. O primeiro algarismo não pode ser zero. Tá? Então, aqui eu tenho 9 possibilidades para essa escolha. Tá? Então, se eu fizer essa conta, 3 vezes 729 mais 9, o resultado dá exatamente igual ao 2.196, tá? Que aqui o enunciado se refere. Tá? Da mesma maneira, tá, como eu calculei aqui o número de zerímpares de 4 algarismos, tá, eu podia também
por um processo semelhante, tá, calcular, tá, o número de zero ímpares de 5 algarismos. Tá? Então, novamente, eles podem ter 1 zeros ou 3 zeros, mas aí começa a complicar, porque a posição dos 3 zeros não é necessariamente essa, fica mais complicado um pouco o cálculo, mas pode ser calculado diretamente. Tá? Mas o enunciado está dizendo o seguinte: olha, eu estou te dando uma dica, tá, que se você perceber uma regularidade de recorrência nesse problema, tá, você pode economizar tempo, tá, e não resolver o problema de combinatória associado, tá, a calcular quantos são os zero ímpares de 5 algarismos. Tá? Não precisava nem ter feito isso, tá? Porque isso aqui já é dado de graça. Tá? Então, o problema faz aqui um convite, tá, para a gente pensar, tá, de maneira recursiva nesse problema. Tá? Então, se eu chamar de AN o número de zero ímpares de N algarismos, qual é... Então, o que o enunciado sugere é que se eu sei qual é o valor de A índice 4, que é dado no enunciado, dá para eu calcular com menos esforço do que resolvendo o problema de combinatória associado, o A índice 5. E, de maneira geral, tá, a partir do A índice N, tá, dá para calcular a N mais 1. Tá? Então, como é que eu vou pensar? Eu vou pensar que eu tenho um número de N algarismos ao qual eu vou acrescentar, tá, um algarismo no final para produzir, tá, um número de N mais 1 algarismos. Tá? E aí eu tenho duas situações. Esse número de N algarismos pode ser zero ímpar. Se ele for zero ímpar, ele tem um número ímpar de zeros. Então, esse último algarismo não pode ser zero, porque senão o número de zeros passa a ser par. Tá? Então, se esse número for zero ímpar, esse algarismo tem que ser diferente de zero. Agora, se eu começar com o número de N algarismos que não é zero ímpar, isto é, que ele tem um número par de zeros, não tem problema. Porque eu posso produzir, tá, um número que seja zero ímpar, acrescentando um zero no final. Tá? E isso aqui, tá, permite que eu escreva qual é a minha recorrência, que pode ser usada para definir essa sequência. Tá? E que é a maneira prática da gente calcular esse AN mais 1 se eu começar a aumentar o número de dígitos do número. Né? Então, com 2 dá para fazer, com 3 dá para fazer, com 4 dá para fazer, com 5 daria para fazer, mas se eu quisesse calcular A índice 10, tá? Dividindo em casos aí sobre a quantidade de zeros, ia ficar maluco. Tá? Não é uma maneira prática de resolver. A maneira prática de resolver passa pela recorrência. Tá? E qual é essa recorrência? Então, o AN mais 1, tá, deve refletir que eu tenho o número de zero ímpares de N algarismos vezes 9. Porque para cada número zero ímpar, eu posso escolher esse último algarismo de 9 vezes. Então, eu tenho um termo aqui que vai ser 9 AN. Mas eu tenho um termo que vai ser não zero ímpares de N, porque aí, se o número é não zero ímpar, só tem um jeito de eu completá-lo, tem que ser com zero. Tá? Vai dizer, peça, mas o que eu conheço, tá, é o A índice N. Não, mas dá para calcular.
Então, o A índice N é, tá, o número de zerímpares. Quantos são os não zerímpares? Basta subtrair esse total da quantidade total de números de N algarismos. Tá? O número de N algarismos, tá, ele tem que começar com um dígito diferente de 0, tá? E aí, em cada uma dessas outras posições, pode entrar, eu tenho 10 possibilidades de escolha, tá? Então, aqui eu tenho 9 possibilidades, que ele tem que ser diferente de 0, e nas demais posições eu tenho 10 possibilidades de escolha. Tá? Uma outra maneira aí da gente pensar, tá, é que números de 2 algarismos são 90, porque é 9 vezes 10. Números de 3 algarismos são 900, porque é 9 vezes 10 ao quadrado. De modo geral, a quantidade total de números de N algarismos é 9 vezes 10 elevado a N menos 1. Tá? Menos os zerímpares, que é o AN. Tá? Então, essa nossa recursão, tá, nos leva a 8AN mais 9 vezes 10 elevado a N menos 1. Tá? Então, nesse caso, a recorrência é um pouco diferente do que a gente obteve tanto lá na sequência de Fibonacci, quanto no exemplo lá das ocupações quase cheias. Tá? Aparece um termo independente, que é uma sequência para a qual eu tenho um termo geral. A gente diz que essa recorrência é não homogênea, tá? Porque esse termo aparece. Tá? Então, por exemplo, a gente pode verificar, tá, que esse 2196 pode ser calculado, tá, a partir, tá, do A3. Tá? Então, a gente tem que o A3, a gente resolveu o problema combinatório, encontrou 162. Então, o A4, pela nossa fórmula de recorrência, vai ser 8 A3 mais 9 vezes 10 elevado ao 3, né, ao N, que é 3, menos 1. Então, isso vai ser igual a 8 vezes 162, que é o que a gente obteve lá no caso anterior, tá? Mais 900. Então, fazendo essa conta, 2 vezes 8 é 16, vai 1, vai dar 49, isso aqui vai dar 1.296 mais 900, que é 2.196, que a gente obteve por um processo de cálculo direto. Tá? E, finalmente, o que o problema está pedindo é o A5. Então, o que vai ser o A5? Usando a mesma expressão, isso aqui vai ser 8 vezes o termo anterior, que é 2.196, que é o A4, mais 9 vezes 10 ao cubo, mais 9.000. Então, 8 vezes 2.196, vamos ver o que isso vai dar. Dá 48, vai 4, 76, vai 7, 15, vai 1, 17.568, mais 9.000, isso vai dar 26.568. Então,
a resposta do item C, tá, envolvia fazer somente, tá, essa conta, que certamente é mais simples, tá, do que resolver o problema de combinatória. Mas, obviamente, quem ignorou o convite para usar a recorrência, tá, e resolveu diretamente, calculou esse número, obviamente, isso foi considerado corretamente. Então, da mesma maneira que eu fiz com as outras recorrências, tá, vamos olhar na planilha como a gente consegue reproduzir esse comportamento dessa sequência, né? Então, eu começo aqui com o A índice 1 igual a 0, né? Porque com um algarismo não há números ímpares. Tá? O número de um algarismo teria que ter um zero, mas não pode ser um número com zero só, porque zero não é um número de um algarismo. Então, o primeiro termo da minha recorrência é zero. A partir daqui, a gente tem essa recorrência, tá? E nesse caso ela é diferente do outro caso, porque ela depende do número anterior e depende de uma expressão que eu calculo em termos de n. Tá? Então, é o número anterior multiplicado por 8, mais 9 vezes 10 elevado à potência n menos 1. Daí é dessa maneira que eu passo de n para n mais 1. Então, se, novamente, como nos outros casos, se eu arrasto aqui, eu obtenho os valores. Tá? Então, obtenho 162, que era o item B, obtenho 2.196, que é informado no item C, obtenho o 26.568, que era o que se pedia no item C, e assim por diante. Tá? A partir daí, a gente pode calcular para qualquer quantidade de dígitos. Tá? E aqui eu coloquei uma expressão do termo geral. Tá? Então, essa expressão do termo geral está dada aqui. Tá? Daqui a pouco eu vou escrever qual é essa expressão, e baseado nessa expressão, a gente pode também, arrastando, tá, obter, tá, esses termos. Então, existe, tá, uma expressão não recorrente para o termo geral, mas eu só sei chegar a essa expressão passando pela recorrência. Ok? Então, para a gente terminar, vamos procurar responder a seguinte pergunta: como obter a expressão do termo geral de uma sequência definida por recorrência ou recursivamente? Então, esse assunto ele é discutido em mais detalhe num dos nossos livros para professores, que é Matemática do Ensino Médio, volume 2. Tá? Eu aqui vou passar de maneira superficial, não vou demonstrar todas as propriedades, tá? Mas vamos pelo menos ter uma ideia, tá, de como é que a gente pode fazer isso. Tá? Então, vamos começar lá com a sequência de Fibonacci. Tá? Então, a sequência de Fibonacci, ela é dada pela expressão de recorrência AN2 igual a AN mais 1 mais AN. Tá? Então, uma ideia que a gente pode ter é o seguinte: uma das recorrências
Então, antes de mais nada, uma recorrência desse tipo em que o termo de ordem n mais 2 tá, é calculado em termos dos dois termos anteriores, por uma expressão linear, que não envolve um termo independente. Tá? A gente diz que isso aqui é uma recorrência linear homogênea de segunda ordem. Então, o linear vem do fato de que eu tenho uma expressão linear dos termos anteriores. A segunda ordem é porque eu preciso recuar dois termos, tá, para poder calcular um termo da sequência. Tá? E homogênea é porque não aparece uma expressão que seja dada por uma sequência definida por um termo geral, como aconteceu no caso lá dos números zerímpares. Tá? Então, uma maneira da gente pensar, tá, com o tipo mais simples, tá, de recorrência linear homogênea de primeira ordem. Então, se a gente pensar numa recorrência linear homogênea de primeira ordem, tá, ela é da forma AN mais 1 igual, tá, a uma constante vezes o termo anterior. Tá, uma expressão linear do termo anterior. Mas eu olho para aqui e digo, essa sequência de primeira ordem eu sei resolver. Tá? Uma recorrência de primeira ordem, a solução dessa recorrência são sequências da forma uma constante vezes Q elevado a n. Tá? Essa coisa, a gente está mais acostumado a escrever com Q elevado a n menos 1, porque a gente começa do termo A1 em uma progressão geométrica. Tá? Mas se você começar do termo A0, esse C é o A0. Tá? Então, numa progressão geométrica, o termo de ordem n é o termo de ordem 0 vezes Q elevado a n. Mais conveniente a gente trabalhar dessa forma. Tá? Então, qual é a ideia que está por trás de resolver as recorrências de ordem superior? É tentar encontrar soluções que sejam progressões geométricas. Tá? Então, a pergunta é, será que tem alguma progressão geométrica que satisfaça, tá, a sequência de Fibonacci? Então, a pergunta é, há alguma progressão geométrica que satisfaça a recorrência de Fibonacci? Então, para responder a essa pergunta, tá, eu vou pegar uma sequência definida dessa maneira, C vezes Q elevado a n, tá, e vou impor a condição a n mais 2 igual a n mais 1 mais a n, que é equivalente à condição a n mais 2 menos a n mais 1 menos a n igual a 0. Tá? Quando eu substituo por essa expressão aqui de Cn, eu fico com C que multiplica Q elevado a n mais 2, C que multiplica Q elevado a n mais 1 menos C que multiplica Q elevado a n igual a 0. E aqui eu posso colocar C Q elevado a n em evidência, tá? E ficar com Q ao quadrado menos Q menos 1 ser igual a 0. Tá? Então, o que eu percebo? Primeiro, tem uma solução trivial para isso. Né?
Se a minha sequência é 0 para todo n, é claro que ela satisfaz a condição a n mais 2 igual a n mais 1 mais a n, mas não é nisso que eu estou buscando. Tá? Para obter soluções que sejam não triviais, tá, eu devo fazer com que Q2 menos Q menos 1 seja igual a 0. Tá? E ao resolver essa condição, Q2 menos Q menos 1 igual a 0, eu vou ter que Q é igual a 1, mais ou menos o B2 menos 4AC aqui vai me dar o raiz de 5. Olha o raiz de 5 aparecendo. Tá? Sobre 2. Portanto, a resposta a essa pergunta é sim. Todas as progressões geométricas da forma C1, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, ou C2, 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevada a n, satisfazem a n mais 2 igual a n mais 1 mais a n. Tá? E aí tem um teorema, tá, que é demonstrado lá no livro da matemática do ensino médio, tá, que, na verdade, diz o seguinte. Então, na verdade, todas as soluções da recorrência são dadas por o termo AN igual a C1, 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, mais C2, 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Tá? Então, isso é provado por indução. Quem quiser ver a prova, vai lá na matemática do ensino médio, volume 2. Tá? Ou seja, esse método funciona, na verdade, para qualquer recorrência linear homogênea. Tá? Essa equação que você produz aqui é chamada de equação característica da recorrência. Tá? Então, se você resolve essa equação característica, e no caso das raízes serem distintas, se ela tiver raízes repetidas, tem que mudar aqui um pouquinho, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas no caso em que ela tem raízes distintas, todas as soluções são dessa forma. Aí você pode dizer, não, peraí, eu estou confuso. Como assim todas as soluções? É porque essa recorrência que está aqui não define uma única sequência, define uma infinidade de sequências. Porque você só usa essa recorrência a partir do termo A2. Tá? O termo A0 e o termo A1, você tem liberdade para escolher. Tá? Então, para a gente chegar à equação, para a gente resolver qual é a expressão da sequência de Fibonacci, a gente tem que escolher C1 e C2 de tal maneira que A0 e A1 sejam iguais a 1. Então, impondo a condição de que A0 é igual a 1, então, para A0 igual a 1, essas potências aqui, potência 0 é igual a 1. Então, a gente vai ter C1 mais C2 igual a 1. A segunda condição vai me dizer que C1, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2, mais C2, 1 menos raiz de 5 sobre 2, tem que ser igual a 1 também.
Daqui você resolve, tá? Não vou fazer essas contas aqui. Então, resolvendo, substituindo e simplificando, essas contas, até certo ponto, estão feitas aqui no material do PAPMEM, mas de maneira muito mais completa está lá no Matemática do Ensino Médio. A gente chega a essa expressão super estranha, que é a que está programada ali na planilha, tá? Então, essa é a expressão do termo A índice N. Então, tem raiz de 5 no denominador, tem raiz de 5 nessas potências, mas o resultado é um número natural para cada N. Então, daí o mistério dos raízes de 5 nessa expressão. Ok? Até a próxima, então, pessoal.